Assista este vídeo até o fim, e você entenderá qual é a mensagem central de Deus na Bíblia. Em apenas 10 minutos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava vazia e havia trevas sob a face do abismo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. Criou Deus tudo o que existe, bem como os seres viventes, também o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. O Criador preparou um jardim para que o casal, Adão e Eva, pudessem viver em plena harmonia com a sua criação. Apenas uma ordem foi dada. De todo o fruto que há no jardim, podereis comer livremente, exceto o fruto que está no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Eva então, enganada pela serpente, comeu do fruto e o deu também ao seu marido, e ele comeu. O pecado entrou em ambos e Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Os expulsou do jardim e decretou a morte da serpente, que é o diabo. O homem passou a viver em um mundo maldito, até que voltasse para o pó, pois do pó ele foi formado, e ao pó voltaria. Esta é a morte como salário do pecado. Após muitos anos, a terra se encheu e a maldade e corrupção se multiplicaram. Deus estava mesmo para destruir todo o ser vivente, mas poupou a criação por causa de Noé, que era um homem justo e íntegro. Através de uma arca, construída por Noé, a mando do próprio Deus, 8 pessoas foram salvas e ainda um casal de cada animal. Choveu 40 dias e 40 noites. Tudo foi consumido pelas águas. O Criador abençoou a família de Noé, e a partir deles a terra se encheu novamente. Surgiram vários povos e várias nações. Nenhuma delas conhecia o único e verdadeiro Deus. Cada uma criava e adorava o seu próprio Deus. Mais uma vez, a maldade e a corrupção se espalharam pela terra. Deus então decide criar um povo seu, exclusivo. E a partir desse povo, se manifestaria para todo o mundo. Deus então chama Abrão e faz uma aliança com ele, lhe prometendo uma grande descendência. Abraão com Sara, gera Isaque. Isaque com Rebeca, gera Jacó. Jacó com 2 esposas e 2 concubinas, gera 12 filhos. Os 12 filhos se tornam 12 famílias e as 12 famílias formam o povo de Israel. A nação santa, criada pelo próprio Deus. Movidos por ciúmes, os filhos de Jacó tinham desafetos com o irmão mais novo, José. Transtornados, acabam tramando contra ele, e o vende como escravo para o Egito, onde, depois de preso por vários anos, se torna governador daquela nação. Tempos depois, devido a uma grande fome na terra, os seus irmãos vão procurar alimento no Egito, e ao serem reconhecidos por José, são convidados para irem morar onde, anos mais tarde, se tornam escravos naquela terra. Deus chama Moisés e liberta o povo da escravidão com demonstrações de poder e grandes sinais. Naquele dia, foi instituída a Páscoa do Senhor. O mar se abriu para que passassem, nuvem fazendo sombra de dia, nuvem de fogo à noite, água da rocha, pão que caía do céu, enfim, Deus estava com eles, lhes conduzindo para a terra prometida, onde chegariam, 40 anos depois, devido à rebeldia e desobediência. Ao entrarem na terra, destruíram os inimigos, construíram cidades, ergueram o tabernáculo e após serem governados pelos juízes, estabeleceram um rei. Quando andavam em obediência às leis, vinham bênçãos sobre eles. Quando caíam em desobediência, a maldição era inevitável. Mas Deus sempre levantava profetas no meio do povo, para alertá-los quanto à desobediência. Se dessem ouvidos, voltavam as bênçãos. Porém, todos os profetas anunciavam que viria um homem que os livraria do opressor. Um homem que lhes conduziriam para a verdade. O Messias, o Salvador. Até que veio Jesus, nascido de uma virgem, em Belém, da linhagem de Judá e descendência de Davi. Foi criado em Nazaré e iniciou o seu ministério por volta dos 30 anos, quando foi batizado no Rio Jordão, por João Batista. Naquele momento, o Espírito desceu sobre ele e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A partir daí, Jesus passou a ensinar preceitos de sabedoria e verdade e através de muitos sinais e prodígios, a sua palavra era confirmada.
transformou água em vinho, multiplicou alimentos, andou por sobre as águas, curou aleijados, enfermos, cegos, mudos e surdos. Expulsou demônios e ressuscitou mortos. Ninguém podia resistir à sua sabedoria. Pois ele estava trazendo uma lei superior, promessas superiores, palavras de vida eterna. A nova e eterna aliança. Dentre muitos discípulos, escolheu 12 e lhes chamou de apóstolos, porque estes seriam separados, instruídos e enviados para espalhar a boa nova para toda a terra. Ensinamentos baseados no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Deus estava firmando uma aliança com a humanidade, através de seu Filho, sob a promessa de que todo aquele que nele cresce, teria o perdão dos pecados e ainda a vida eterna. O inimigo a ser vencido seria o próprio Satanás, causador do pecado, e como consequência, a morte. O seu povo não compreendeu a mensagem, porque queriam um Salvador que lhes livrasse do opressor humano. Roma. Diante da incredulidade e incompreensão, o taxaram como falso Messias, impostor, falso profeta. Decidiram então condená-lo à morte, e morte de cruz. A pior morte que existia na época. Antes de ser crucificado, foi humilhado, torturado e escarnecido. Tudo isso aconteceu na noite em que ele foi traído. Após celebrar a última Páscoa, onde ele firmou a nova e eterna aliança com seus discípulos, revelando que seu corpo seria entregue e seu sangue derramado para a remissão dos pecados de todo aquele que crer. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Após passar a madrugada sendo julgado e torturado, às 9 horas, já estava pregado na cruz. Ao meio-dia, houve trevas na terra. Às 15 horas, entregou o Espírito. Lá estava ele, o autor da vida, entre dois ladrões, pregado, humilhado e morto em uma cruz. No final da tarde, foi retirado e colocado em um sepulcro. Para a glória do inimigo e tristeza dos seus seguidores, o homem que veio para salvar o mundo dos seus pecados e destruir a morte, estava também morto. Diante de tantas maravilhas e milagres que realizou, e não obstante as palavras de sabedoria e salvação, o grande milagre ainda estava por vir. Pois como ele não cometeu pecados, não poderia ser deixado na morte, porque a morte é um salário para pecadores e não para o justo. Ao terceiro dia, ressuscitou. E antes de subir ao céu, ainda apareceu para os seus discípulos, confirmando-lhes as palavras que havia dito e lhes deu as últimas instruções. Aguardem em Jerusalém, porque vocês receberão o dom do Espírito Santo e ele habitará em vós, lhes dando sabedoria e coragem. Vocês serão perseguidos e odiados por muitos, por causa do meu nome. Mas, ide por todo o mundo e pregai esse evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado. Aqueles que crerem, receberão também o Espírito Santo, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Porque, aquele que perseverar e for fiel às minhas palavras, eu lhes dou a vida eterna. Pois bem, este foi apenas um resumo curto da Bíblia. Se você gostou desse vídeo e gostaria de saber mais a fundo sobre cada assunto da Bíblia, então se inscreva no canal, porque em breve estarei postando vídeos, tratando de cada assunto separadamente. Um abraço e até breve!